Bora falar de futebol? O Palmeiras tem um novo protagonista em 2025. Estamos na reta final do Campeonato Paulista e já dá para perceber quem é o grande destaque, o jogador mais decisivo. E essa grande notícia em relação ao Maurício, que foi contratado lá no meio do ano, gera expectativa para um outro nome que teve um início apagado, que chegou no mesmo momento que o Maurício chegou no Palmeiras. Mas nesse instante, esse outro nome está se tratando de uma lesão. Você já sabe quem é, né? Vamos falar sobre isso aqui no vídeo, no canal do Fragoso. Eu vou me apresentar antes para a galera que está chegando agora. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa daqui que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos logo, então clica no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito e já clica no botão do lado. Esse botão do lado aí, ele vai ativar as notificações para que você sempre receba um aviso quando pintar vídeo novo por aqui. E tem vídeo novo todo dia às 7 da manhã, além de uma live às sextas-feiras pela manhã para a gente bater papo, trocar ideia. Quem pauta a live, quem coloca o assunto da live é você do outro lado no chat e no superchat. Show? Depois eu trago mais recados em relação ao trabalho feito aqui no canal do Fragoso. Agora é hora de falar sobre esse começo de ano especial do Maurício. O começo de ano do Richard Rios é muito bom? É muito bom. O começo de ano do Mike é muito bom? É muito bom. O começo de ano do Piquerez é muito bom? É muito bom. Mas esses jogadores, eles já haviam mostrado com a camisa do Palmeiras que tem capacidade de jogar, já haviam se adaptado, já haviam mostrado de fato que podem ser peças importantes e vão atravessar uma fase ou outra ruim ou passar por lesões, como foi o caso do Mike, uma grande lesão, como foi o caso do Piquerez, o Rios por uma fase ruim do segundo semestre. Agora, o Maurício, ele chega com um investimento muito alto. A gente está falando de um investimento de 10 milhões e meio de euros. Foi uma contratação muito alta. O Facundo Torres, que foi uma contratação que chamou bastante atenção em relação a valores, foi 12 milhões de euros. Então, não há dúvidas de que o investimento feito no Maurício é um investimento caro, é um investimento grande e que demanda um retorno praticamente imediato, não pela idade dele, porque ele é um jogador jovem, é verdade, mas é um jogador já adaptado ao futebol brasileiro. O Palmeiras contratou o Maurício pelo que ele fez em 2023. 11 gols e 11 assistências com 21 anos de idade, jogando no Internacional. E continuou jogando, e continuou sendo titular, e continuou sendo importante, continuou amadurecendo. O Internacional que já contratou do Cruzeiro quando ele foi bem. Então é um jogador que, por mais novo que seja, já tem uma casca de calendário, de minutagem, de camisa pesada. O Palmeiras esperava uma adaptação rápida, que ele chegasse e já jogasse e desse resposta. Isso não aconteceu em 2024. Foram 22 jogos disputados com 4 gols marcados. E atuações, na sua grande maioria, discretas. Mas é bom destacar que em 2024 o Maurício viveu todo aquele problema em relação também a Porto Alegre. Ele havia jogado só 17 jogos, então dá para dar um desconto. Já havia a questão de possibilidade de mudança de clube, o Inter queria vender no começo do ano, não deu certo, queria negociar para a Europa não chegou com propostas viáveis, isso mexe com a cabeça do jogador. 2025 é um ano novo e o Maurício se mostrou, digamos assim, pronto para aproveitar. Porque veja só, embora a temporada passada dele não seja uma temporada com a camisa do Palmeiras, especialmente, mas a temporada como um todo não é uma temporada especial, não é uma temporada artilheira, não é uma temporada de assistências, o Maurício teve seus lampejos. E esses lampejos mostraram a qualidade que ele tinha. Só que foram lampejos, foram momentos, não houve uma constância para ele ganhar protagonismo, para ele chamar atenção, para ele virar e falar: a camisa é minha, já me adaptei. Ele tem um gol contra o Botafogo, na derrota por 2-1 que o Palmeiras sofreu no Rio de Janeiro, numa finalização difícil, pressionado, atacando espaço. Ele vai lá e mete a bola na rede, jogo grande. Foi um momento em que ele chamou a atenção. Ele tem um gol contra o Cuiabá e outro contra o Atlético Paranaense, fazendo uma função que futuramente, estamos falando evidentemente de 2025, o colocaria como solução para um problema do Palmeiras. Nas duas vezes ele ocupa o espaço do camisa 9 para colocar a bola na rede, contra o Cuiabá e contra o Atlético Paranaense. É de frente para o gol, de frente para a pequena área que ele faz os gols. E ele tem um gol
de fora da área que conta com desvio do zagueiro e acaba prejudicando o Cássio na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas aí é uma finalização que nem é tão forte, o desvio é que mata o goleiro. Então assim, poucos momentos em 22 jogos de embalo mesmo. De virar e falar, cara, tô adaptado, joga a bola em mim que eu resolvo. Foram poucos os momentos. E em 2025 a história muda completamente. É um embalo muito grande e, é bom destacar, mostrando características que apareceram naquelas faíscas de 2024, mas com constância, com regularidade. Quem puxou a responsabilidade mesmo, na reta final de 2024, para colocar o Palmeiras na luta pelo título até a última rodada, foram Veiga e Estevão. Os dois estavam muito decisivos, com gols, com assistências, com performance. Em 2025, o protagonismo é todo do Maurício nesse começo de ano. É o Maurício quem está mantendo o Palmeiras vivo no sonho da classificação para o mata-mata do Paulistão em meio a essa pré-temporada com jogos oficiais em que os grupos foram divididos. Veja só, a estreia do Palmeiras contra a Portuguesa teve 2-0 no placar, os 2 gols do Maurício. E veja só, ele domina na primeira jogada, uma pressão alta do Palmeiras, o Vanderlan cabeceia um corte, na verdade era um lançamento. Ele consegue cortar cabeceando e o Maurício já domina de primeira, tirando do zagueiro, entrando na grande área e finalizando com muita força na direção do gol, paulada, certeira, sem chances para o Rafael, goleiro da Portuguesa. No segundo, há uma diferença grande, mas tem a semelhança de um gol de atacante, como foi o primeiro. No segundo, pinta uma jogada ensaiada, o Maurício ele aparece acompanhando a linha de impedimento e isso é muito importante para um jogador que, de um modo geral, atua como um ataque à última linha, porque ele não pode ficar impedido o tempo todo, senão ele é um a menos. Então ele tem que ter essa noção, saber o momento de espetar e sair na cara do gol sem estar impedido. Ele acompanha a linha de impedimento, ele recebe o passe na cara do gol, mas um zagueiro da Portuguesa está fechando, o goleiro está saindo e ele consegue ajeitar o corpo e ter tranquilidade para tirar tanto do zagueiro quanto do goleiro e bater no canto mais próximo dele. Não foi uma pancada, não foi uma finalização no desespero, não foi uma finalização de qualquer jeito. Foi uma finalização precisa, frieza na cara do gol. E aí veja só que interessante, contra o Santos, ele aparece como um meia de fato, numa atuação ainda mais apagada, mas ele quase mete um golaço de fora da área, e isso já é característica que vem do Internacional, e é ele quem dá uma assistência na cabeça do Tales para empatar o clássico. Então veja só a relevância que ele tem também como um meia que vai criar, tanto finalizando de média distância, quanto conseguindo olhar para quem está em melhor condição de fazer o gol e cruzar. E contra o Guarani, o Maurício se solta de vez, né? O Maurício, naquele esquema em que tem Estevão de um lado, Facundo do outro, ele jogando com o Veiga lado a lado por dentro, tem jogada em que ele serve o Estevão. O gol de abertura do placar do Richard Rios sai de um escanteio, e esse gol do Richard Rios só sai de um escanteio porque o Estevão saiu na cara do gol para finalizar, num passe do Maurício, uma pifada, uma belíssima bola para o Estevão. Tem participação na jogada. O Maurício, inclusive, é quem rouba a bola na pressão alta para ela sobrar para o Veiga, ele se posicionar na meia-lua, receber, pressionadíssimo, ajeitar o corpo com frieza e finalizar no canto do goleiro do Guarani, para fazer um gol com a camisa do Palmeiras no confronto. Ele poderia ter feito outro, inclusive, porque ele ataca o espaço e inverte a jogada que aconteceu em que ele deixou o Estevão na cara do gol. O Estevão é quem serve o Maurício na mesma posição. Ele bate, a bola passa raspando a trave. Mas ali ele já estava se soltando, ele já estava sendo agressivo, perigoso, construindo por dentro, aparecendo para finalizar. E aí é aquela história, é a constância. O Maurício vai repetindo o que ele faz bem nas atuações em que ele tem oportunidade. Diferentemente do que aconteceu no segundo semestre do ano passado, quando o Maurício não estava conseguindo ter constância em poder de decisão, em performance, em qualidade de jogo. E se você chegou até aqui nessa análise, a gente vai mergulhar em mais alguns pontos,
você gostou do vídeo. Então me dá uma moral, ó. Clica no like, que é muito importante. Clica no hype também. 2 botões muito relevantes para mostrar para a plataforma do YouTube que o vídeo é bom. E com isso, ele manda para mais pessoas e é muito importante para mim isso daí. Se quiser ser membro do canal, apoiar diretamente o trabalho com uma quantia por mês, é só clicar no Seja Membro que tem os planos aqui à disposição para você. Show? Dito isso, depois de uma grande partida contra o Guarani, contra o Corinthians, ele ataca o espaço como um camisa 9 para fazer o gol de abertura do placar, num lançamento que vem de fora para dentro, do Piquerez. Finaliza com muita força para matar o Hugo, que ainda tenta se jogar na bola, mas não chega. Contra a Inter de Limeira, ele ataca o espaço vazio deixado pelo 9. Visão de jogo e tem a frieza de perceber o goleiro adiantado e dar um tapa por cima. Não necessariamente dominar, cabeça baixa, invadir a área e aí decidir o que vai fazer. Esses detalhes, eles fazem a diferença no momento de entender quem é o centroavante, ou quem é o atacante, ou quem é o meia que vai ter mais gols na temporada e quem é o que vai ter menos. E o Maurício tem 5 gols em 7 jogos, além da assistência que eu citei. E o que chama atenção em todos esses lances são 2 pontos que, de um modo geral, se encontram em camisa 9. O Maurício finaliza com tranquilidade mesmo sob pressão. Fazer gol com pancada contra a Luz ele fez, contra o Corinthians ele fez. Fazer gol com tapa colocado, contra a Portuguesa ele faz. E contra a Inter de Limeira ele faz um golaço, contra o Corinthians inclusive é na pancada, né? Mas contra o Guarani é colocada também. Então tem gol com chute muito forte para amassar a rede. Estamos falando de Portuguesa, estamos falando de Corinthians. E tem gol que é tapa, frio, colocado para tirar o goleiro do lance. Contra a Portuguesa foi assim também, contra o Guarani e contra a Inter de Limeira no tapa por cobertura. É a visão do que o lance está pedindo. É a pancada ou é a tirada? E ele tem mostrado isso nesse começo de ano. Além disso, a noção de ataque é o espaço que um 9 tem que fazer. E pode fazer. Ele ataca o espaço na jogada ensaiada sem estar em impedimento contra a Portuguesa. Ele ataca o espaço contra o Corinthians num passe que vem de fora para dentro sem estar impedido. Ele ataca o espaço no lançamento da zaga por alto, por cima, pelo alto, melhor dizendo, e consegue entrar no lugar do camisa 9. Ele ataca espaço até com ponta caindo para dentro, ocupando o seu lugar, e ele, percebendo a ausência, vai lá e avança como ele fez contra o Guarani, quase colocou a bola na rede. São características de um atacante. A visão de jogo para não ficar tantas vezes impedido, a capacidade de finalizar com frieza, precisão e entender o que aquela jogada está pedindo, o chute forte, certeiro, pancada, em que a bola vai muito mais rápida do que a reação do goleiro, ou aquele chute que tira a bola do goleiro, porque se for na base da pancada está em cima demais. São características de um atacante mesmo. No Internacional, o Maurício era um meia que jogava muito de fora para dentro. E tem várias e várias jogadas de condução de bola, com cruzamento na cabeça de adversários e também atacando espaço, mas ele estava muito mais do lado de fora. Nesse início de ano no Palmeiras, ele está muito por dentro. E isso tem valorizado demais essa capacidade de atacar espaço e de finalizar com frieza do Maurício. Muito. Tem potencializado. E por isso ele é o protagonista do Palmeiras nessa temporada até aqui. Sem dúvida alguma. E se ele jogar mais aberto pelo lado direito, que não deve acontecer, porque o Palmeiras tem o Facundo para trabalhar ali, o Palmeiras tem o Estevão até o meio do ano para trabalhar ali, ele vai se dar bem também, porque foi ali que ele jogou bem no Internacional, foi ali que ele se destacou, foi ali que ele chamou a atenção do Palmeiras. Então ele está se desenvolvendo numa outra função e com isso ele vai se tornando ainda mais polivalente, como o próprio João Martins falou, que ele pode fazer o falso 9, ele pode fazer o meia aberto, pode fazer o meia por dentro, e ele tem apenas 23 anos, ele vai fazer 24 anos em junho. É uma peça que, se mantiver a evolução, vai cumprir com aquilo que o Palmeiras projetou em investimento. 10 milhões e meio de euros. Não é pouca grana, não. O protagonismo do Maurício nesse início de temporada é inegável. Principalmente no momento em que o clube busca um matador.
um camisa 9. E aí, lá no começo do vídeo eu falei, gera esperança em um outro jogador, mas que jogador é esse? É o Felipe Anderson. O Felipe Anderson está machucado, mas assim como o Maurício, o Felipe Anderson teve um início de trajetória no Palmeiras, no segundo semestre do ano passado, bastante discreto. O Maurício foi melhor do que ele, teve mais momentos do que ele. Mas o Felipe também teve momentos em que ele mostrou qualidade com a bola no pé. Mas não conseguiu constância, não conseguiu regularidade, mesmo tendo minutos. A depender da comparação, pode ser que o Felipe, ainda mais com o Piquerez, pelo lado esquerdo, voltando e potencializando quem tem por ali, o Felipe, no momento em que voltar da lesão, pode se soltar nessa posição. Ou até mesmo por dentro, a depender do sistema que for utilizado pelo técnico Abel Ferreira. O fato é que o Maurício está dando a resposta. Se o Felipe Anderson vai dar, cada um é cada um. Mas ele gera essa esperança porque são contemporâneos de janela. E o Maurício é o protagonista até aqui da temporada do Palmeiras de 2025. É a grande notícia do Palmeiras para 2025. Claro que se você discordar, você tem a caixa de comentários aqui embaixo. Ou se você quiser agregar algum comentário sobre o Maurício, tem a caixa de comentários aqui embaixo. Quer debater com a galera sobre algum outro tema? Tem a caixa de comentários aqui embaixo. Quer fazer um elogio, uma crítica ao trabalho aqui no canal do Fragoso? Tem a caixa de comentários aqui embaixo. Deixa o seu, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal do Fragoso também. Clica no sininho, clica no like, clica no hype. Se quiser ser membro e apoiar diretamente o canal, clique no botão Seja Membro e conheça os planos. Me dá essa moral, hein? Bora chegar para os 100 mil inscritos ainda em 2025. Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.